Oi, gente! Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos realizar o aprofundamento de conteúdos dos capítulos 7 e 8. Vamos nessa? Aqui, deixa eu diminuir, né? Vocês já conseguem visualizar, né, um panorama geral dos estudos que nós realizamos ao longo do capítulo 7. Nós vimos, né, nos dedicamos à região norte do Brasil, que está aí ilustrando o nosso slide, inclusive. Nós começamos falando sobre a formação, né? A região norte ela é formada por Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, essa porção, né, mais na parte de cima do nosso país. E falar sobre a região norte nos remonta diretamente à floresta amazônica. A floresta amazônica, ela não é exclusivamente brasileira, ela também se espalha, né, por Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa. A maior parte dela é brasileira, né? A maior parte vai estar, inclusive, na região norte do país. Por isso que eu falo, né, que falar da região norte é falar da floresta amazônica. A Amazônia é a mais importante, né, floresta tropical do mundo, possui árvores altíssimas, ela é uma floresta bem desenvolvida. O clima amazônico ele é equatorial, caracterizado por temperaturas elevadas e pluviosidade elevada também. E também destacamos os principais rios, né? A região norte ela é muito privilegiada do ponto de vista da hidrografia, e os principais rios que passam por essa região são o Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Madeira. Nós destacamos também os problemas enfrentados pela floresta, né? O desmatamento ilegal e predatório, a biopirataria, são problemas muito fortes enfrentados pela região amazônica. Depois retomamos o processo de povoamento. O povoamento dessa porção do nosso país, ele ocorre apenas no decorrer do século XX. É muito recente, né? No final do século XIX, a extração do látex incentiva bastante a ida de imigrantes para essa região, que antes era restrita à ocupação da população tradicional indígena. Depois, a partir de 1960, foi iniciado um processo intenso para povoar, né, um processo de incentivo à ocupação dessa região, porque nesse contexto o governo necessitava de novas áreas para atividade industrial e para agropecuária. Dessa forma, foram construídas rodovias, ligando, né, fazendo essa conexão da região norte com o restante do país, e também foi desenvolvida, né, a Zona Franca de Manaus, uma área industrial que fornece diversos benefícios para atrair, né, indústrias para a região. Como a gente já mencionou antes, as rodovias foram construídas com o objetivo de integrar a região norte e promover o seu desenvolvimento, e elas fizeram, né, exercem esse papel de integração. Entretanto, a malha rodoviária da região norte ainda é a menos desenvolvida entre as regiões brasileiras. Depois falamos sobre a questão da agropecuária e da exploração, né, tanto mineral quanto vegetal na região norte. A ideia do extrativismo, né? Entre os anos de 1960 e 1980, foram descobertas jazidas minerais na região norte, levaram milhares de garimpeiros e de empresas mineradoras para a região, inclusive o grande destaque é a região, né, da Serra dos Carajás, com o projeto Grandes Carajás. Dessa forma, foram investidos 15 bilhões de reais para construir a infraestrutura para que esse projeto pudesse ocorrer. Além disso, né, além do crescimento da atividade, né, do extrativismo mineral, a gente também destaca a potencialidade do extrativismo vegetal da região norte. Por exemplo, a gente destaca a exploração de frutas típicas, né, de castanha do Pará, açaí, guaraná,
dentre outros. E como nós mencionamos anteriormente, a indústria da região norte foi super impulsionada com o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que foi criada pelo governo federal com esse objetivo, certo? O nosso aprofundamento, galera, vai ser sobre a questão agropecuária na região norte. A SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da região norte, né, da Amazônia, que é um órgão criado pelo governo federal exatamente para desenvolver projetos para apoiar os pequenos e os grandes produtores, e além de ter outras frentes, né, outros projetos nesse sentido, fez com que, né, pequenas propriedades familiares da região, pertencentes a migrantes, em suas maiorias nordestinos, chegaram, né, na região em busca de melhores qualidades de vida. Ou seja, a SUDAM desenvolve projetos e atrai essa população para essa área. A gente vai ter, né, na região norte, ali coabitando propriedades, né, pequenas e médias, uma mão de obra predominantemente familiar, com o uso de pouca tecnologia, e, porém, nós vamos ter também grupos empresariais, tanto nacionais quanto estrangeiros, que receberam nesse contexto também benefícios do governo e compraram grandes áreas de terra. A ocupação da região norte por grandes empresas foi vantajosa para o governo, mas acabou gerando conflitos com esses pequenos proprietários e também acabaram levando a uma intensificação do desmatamento da região. Certo, galera? Depois, nós falamos no capítulo 8 sobre a região centro-oeste. A formação, vocês conseguem visualizar, né? Formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Retomamos a ideia da ocupação populacional, certo? O grande destaque que vai impulsionar a ocupação dessa região fica, né, pelo desenvolvimento da capital, Brasília, quando tem a criação de Brasília e o deslocamento da capital, do Rio de Janeiro, para lá, nós vamos ter um impulso muito grande na ocupação da região. Além disso, a abertura das fronteiras econômicas na região facilita a entrada de uma grande quantidade de imigrantes, em geral, trabalhadores rurais, com o objetivo de conseguir trabalho nessas novas áreas. Só que, como a gente sabe, a gente aqui também vai ter esse cenário dos pequenos produtores rurais e dos grandes latifúndios, coabitando ali, né, a região centro-oeste, desenvolvendo suas atividades de maneira diferente e que vai gerar, né, problemas, conflitos para a região. Nós destacamos a presença do Pantanal, catei demais, a presença do Pantanal, né, um bioma presente na região centro-oeste. Vamos falar da economia da região e falamos, né, sobre agricultura e pecuária. Tanto a agricultura quanto a pecuária são atividades fundamentais para a gente entender o centro-oeste. Bati muito nessa tecla com vocês, né, que falar sobre centro-oeste é falar de setor primário, é falar sobre agroindústria, que é o outro tópico desse capítulo, é lembrar de agronegócio. A gente vai ter, né, nessa região centro-oeste, a agricultura de subsistência e a agricultura comercial ali coabitando, e a pecuária vai se destacar como uma das principais atividades da região, certo? E todo esse crescimento dessas atividades vão gerar, né, uma degradação ambiental muito grande, principalmente por causa do desenvolvimento não sustentável dessas atividades econômicas, e quem mais sofre, né, a gente sabe que no Centro-Oeste a gente vai ter presença do Pantanal, do Cerrado, ali de uma borda da floresta amazônica, mas o principal foco do desmatamento é o Cerrado, certo, galera? Sendo assim, o nosso aprofundamento vai ser na economia na região centro-oeste. Percebam que vai ser um compilado de tudo isso que nós já mencionamos, né? No início, a economia da região baseava-se na exploração de garimpos, mas depois foi substituída pela pecuária e também
pela agricultura. A transferência da capital, a criação de Brasília, a construção de novas estradas contribuíram para o desenvolvimento da região de forma muito intensa, e atualmente a agroindústria é o setor mais importante da economia. Ela é a maior produtora de soja, algodão em pluma e girassol. Além disso, possui a segunda maior produção de arroz e pela terceira maior produção de milho. O Centro-Oeste se destaca por seu rebanho bovino, como nós já vimos também, e a maioria das indústrias vai estar ligada ao setor de alimentos e de produtos ligados a essas atividades. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.